Oi, gente, tudo bom? Bem, o primeiro livro que eu li de Star Wars, a primeira vez que eu me joguei no universo expandido foi lendo esse aqui, que é o Star Wars Herdeiro do Jedi. Bom, esse livro aqui, ele foi um bom divisor de águas para mim, assim, ele abriu bastante a minha mente para me enfiar mesmo no mundo de Star Wars, tipo, para além dos filmes. Minha experiência com Star Wars, ela vem muito de assistir com meu irmão e eu assistia e via aquele look e não conseguia me identificar muito com aquela narrativa, então eu nunca fui uma grande fã, mas aí eu vim agora nessa leva da nova trilogia e comecei a me interessar bastante sobre o universo do Star Wars e por sugestão do meu amigo Henrique, eu decidi começar com esse livro aqui. A principal chamada para esse livro é que, como vocês podem ver naquela imagem, junto com o Luke Skywalker, a gente tem a presença da Nakari Kellen, que vai estar ali funcionando como uma adjuvante, uma colega dele, que vai, ao longo do livro, funcionar como uma nova perspectiva, né? O livro ele é narrado em primeira pessoa, ele traz uma narrativa, uma historieta que acontece entre o episódio 4 e o episódio 5. Então, é uma história que está no cânone, então ela realmente contribui para a gente compreender o que acontece ali entre os filmes e, ao mesmo tempo, proporciona uma experiência diferente da cinemática, né? Uma coisa que eu achei muito surpreendente é que a narrativa do autor, né, que é o Kevin Hearne, é muito próxima, assim, faz com que a gente se entenda mesmo num filme de ação, sabe? Que a gente tá no meio ali de uma briga, uma ação entre naves, por exemplo, ou de uma fuga. Enfim, tudo isso é muito visceral. Eu gostei muito, muito dessa perspectiva, assim. Outra coisa que eu achei fantástica nesse livro é que a narrativa em primeira pessoa proporcionou que a gente compreendesse o Luke de uma maneira muito diferente da que eu sempre senti no filme, assim. Aqui no livro, ele tem uma postura ética, sabe, com as pessoas que é muito fera, assim. Ele trata pessoas de outras raças e de outras espécies, digamos assim, como pessoas comuns, assim, robôs ou alienígenas, pessoas não humanas, enfim, todas elas, ele sempre se coloca como uma das possibilidades, assim, é bem marcado isso. Eu achei muito fera que, por exemplo, quando ele encontra determinado povo, por exemplo, que é muito diferente dele, ele sempre vai tentar entender a perspectiva desse outro povo, vai tentar se comunicar a partir de como aquele outro vê o mundo, assim, tipo, e é muito legal, assim, tem uma hora que ele encontra uma galera lá que tem uma cara meio de máscara, assim, uma boca meio para baixo, assim, e ele fala, bom, pro modo como eu enxergo, pelo modo como a minha experiência permite me relacionar com aquela imagem, eu diria que aquela pessoa tá triste, mas assim, para aquele povo esse tipo de tristeza nem existe. Então ele sempre fica falseando mesmo a maneira como ele tá vendo ou como ele tá interpretando as coisas. Então isso foi muito sensacional, assim. Outra coisa muito válida no livro é que Nakari Kellen, que é essa adjuvante, ela é uma personagem negra que foge do que a gente convencionaria achar, assim. Ela começa como uma personagem que já tem um certo privilégio, assim, ela é filha de um grande empresário do ramo de tecnologia, e aí ela vai junto com o Luke para uma missão que é num planeta lá para, tipo, conseguir encontrar alguns espécimes de uma raça lá específica, e aí o Luke e a Nakari, eles começam a ter uma conexão mesmo, assim, tipo, eles começam com uma amizade bastante interessante, mas na real interessada, porque é claro que em algum momento quem é de shippar vai ver que eles vão começando a se interessar um pelo outro, mas aí o Luke, ele é aquele cara nerdão, assim, que não vai dar conta de chegar e se aproximar, e a Nakari, ela vai perceber que o Luke gosta dela e vai ficar, tipo, fazendo um pouco de um jogo, assim. Ela quer o cara também, mas tá vendo qual que é o terreno, assim, tipo, que tipo de pessoa ele é. Uma outra coisa que eu achei muito fera, que, assim, o livro, ele se prende a muitas questões menores que são, na verdade, respostas a perguntas que a gente geralmente tem, né, assim, sobre como que é um sabre de luz desmontado, ou como é que funciona a questão das cores dos sabres de luz, por que cada um tem uma cor e quais são as cores possíveis, esse tipo de coisa que, sabe, vale bastante a pena a leitura. Mas aí, assim, de todas essas características positivas, tem uma que é muito negativa e que é um spoiler. Então, assim, eu tentei falar um pouco sobre o livro sem spoiler, mas aí, tipo, o grande chance do livro, que é o que me deixou bastante decepcionada, é que o livro, ele pecou muito na abordagem que teve de um jeito de descartar a Nakari Kellen, sabe? No final do livro, depois que conseguem
fazer todo o percurso que é necessário, conseguem fazer a missão de resgatar a codificadora, que é a Druzil, que é uma ferramenta mega importante para a rebelião. Depois que toda a função narrativa da Nakari se encerra, a primeira coisa que a narrativa faz é descartar ela da maneira mais estúpida possível, assim. E aí, como uma pessoa negra, fica muito óbvio você saber, tipo, lá no começo eu já tinha pensado assim, poxa, tomara que ela não morra, tomara que seja só uma personagem que não tá no filme, porque, enfim, ela zarpou, eles se separaram em algum momento e tal. Mas é muito chato e é muito simplista que um livro tão bom como esse, assim, com a qualidade literária, como entretenimento, inclusive, assim, um livro tão profundo em vários sentidos, ele se preste a ser um livro que simplesmente descarta a personagem negra quando ela não é mais necessária para o protagonista. E além do mais, como eles se tornam meio que um interesse afetivo, no final das contas, ela morrer é uma ignição para que ele se revolte e faça uma série de atos heróicos. Isso, na verdade, chama um tropo. Isso é, na verdade, uma mulher no refrigerador, aquela coisa toda que a Gayle Simone falava. Enfim, mas isso é tão primário, assim, tipo, e por mais que o racismo e o especismo e vários ismos sejam destruídos e sejam questionados e discutidos de uma maneira bastante profunda ao longo do livro, no final a gente tem o descarte da Nakari de uma maneira mais simplista possível, assim, e é tão revoltante porque poderia ser uma morte de várias outras maneiras, mas enfim, o autor decidiu fazer dessa maneira muito, muito óbvia. Mas enfim, de qualquer maneira, eu acho que esse livro vale muito a pena ser lido, mesmo que você se incomode um pouco com spoiler e com esse rumo que o livro tome, eu acho que é uma experiência, é um início, se você não tá conseguindo se inserir muito no universo expandido, eu acho que é uma boa oportunidade de se inserir. E no mais, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, compartilha, assina o sininho, porque às vezes a gente faz umas lives muito doidas, em momentos muito doidos, e aí você vai receber direto no seu dispositivo móvel, por exemplo. Então é isso, assim, se você gosta do universo expandido Star Wars, comenta aqui, se você tá lendo quadrinhos, qual é a sua expectativa pro próximo filme, enfim, vamos conversando, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.